palavra de Deus nos traz essa exortação: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você veio à presença de Deus nesta manhã e nós queremos nesse instante invocar a glória dele na nossa vida. Eu vou convidar você nesse instante, se você trouxe alguma preocupação com você, se você viveu alguma situação desagradável na semana, sofreu alguma perda, ou mesmo se viveu algum momento de alegria, de vitória, de bênção, é o momento para nós colocarmos diante de Deus nossas necessidades, pedidos, agradecimentos, nossa prece. Eu vou convidar você, se possível, a ajoelhar-se para nós falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos agora prostrados na Sua presença, reconhecendo ao Senhor como nosso Criador, nosso Deus, e também, ó Deus, para expressar nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor preserva a nossa vida, e ao longo dos dias da semana, o Senhor nos acompanhou em nossas lutas, nos assistiu, dando proteção, enviando os seus anjos para nos acompanhar nas nossas batalhas. E mesmo, Deus, nas nossas derrotas, o Senhor continua nos amando, continua com a sua mão estendida para nos abençoar, e nós queremos que o Senhor receba nosso louvor e gratidão por tudo o que Tu és e pelo que o Senhor faz em nosso favor. Aqui estamos nesse instante, ó Deus, e queremos confessar a Ti os nossos pecados e suplicar do Senhor a graça do perdão e também a bênção da restauração. Se porventura alguém, ó Deus, viveu alguma situação difícil ou veio à Tua igreja com algum sentimento de perda, de tristeza, que o Senhor possa colocar no seu coração a alegria do céu. E ao estudarmos a Tua palavra, que o Espírito Santo possa falar poderosamente conosco, para que a Tua palavra seja a resposta do céu às necessidades da Tua igreja aqui reunida nesta manhã. Nos colocamos em Suas mãos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, nós temos hoje um sábado muito especial. É o fim ou final dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum. Alguns irmãos separaram este dia para passá-lo inteiramente em comunhão com Deus, abstendo-se até mesmo de alimentos. Mas todos nós estivemos envolvidos em oração. Clamamos a Deus, oramos ao Senhor e Deus fez maravilhas em nosso meio. Hoje nós temos, logo em seguida ao sermão, um recado só para a igreja, é um assunto interno, então você, após o sermão, permaneça antes de irmos para a escola sabatina, está bem? E ainda, irmãos, eu acabei me esquecendo de uma informação importante. Os irmãos que sentam, geralmente ali na região, embaixo da galeria, num dia de mais calor, sofrem um pouquinho. É isso mesmo? Nós teremos esse assunto resolvido nas próximas semanas. Serão instalados 2 novos aparelhos de ar-condicionado para refrigerar esse espaço aí também, com a graça de Deus, e será uma bênção. Então, é motivo de nós agradecermos ao Senhor por tantas maravilhas. E neste dia, irmãos, também um outro aspecto importante é que a igreja em toda a América do Sul está mobilizada para responder às necessidades deste mundo, levando uma mensagem de esperança. E a palavra de Deus, eu gostaria que você a abrisse nesta hora, em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Mantenha a Bíblia aberta, aí em Romanos, capítulo de número 10. Antes de ler o texto, eu gostaria que você relembrasse comigo uma notícia que impactou o planeta no ano 2018. Na Tailândia, um grupo de garotos, após uma partida de futebol, junto com o seu treinador, isso foi no dia 18 de junho do ano 2018, eles foram comemorar o aniversário do seu colega numa caverna. Havia um ritual entre eles que, quando tinha uma vitória, quando alguém ingressava no clube, eles entravam na caverna e colocavam o nome daquele novo membro do time numa parede da caverna. E eles foram
Planejaram uma excursão de mais ou menos 1 hora, saíram de bicicleta, deixaram as bicicletas e as suas mochilas na entrada da caverna e entraram pela caverna, só que eles não contavam com uma surpresa. Havia chovido nas montanhas e uma tromba d'água os surpreendeu e eles ficaram presos na caverna, 4 quilômetros chão adentro. Um daqueles garotos estava completando ano ou estava de aniversário naquele dia. Os seus pais haviam feito um bolo e esperava que depois do momento de diversão com os amigos na partida de futebol, ele voltasse para partirem o bolo, mas ele não chegou. E a preocupação tomou conta. E eles foram procurar, mobilizaram os vizinhos e acharam as bicicletas e as bolsas próximo à caverna e deduziram, eles entraram. E a notícia se espalhou pela província, pelo país e pelo mundo. 12 meninos e o seu treinador, 13 vidas, submersas 4 quilômetros adentro, embaixo de uma montanha. Ajudas vieram de todos os lugares. Um mergulhador da marinha tailandesa tentou achar caminho para chegar onde eles estavam e perdeu a vida, tentando salvar aqueles meninos. Mergulhadores de vários lugares do mundo começaram a explorar as águas barrentas e escuras que passavam por aquela caverna, até que 1 semana depois, 2 mergulhadores britânicos chegaram a um local que eles chamavam de praia. Pattaya, se não me engano, é o nome dessa praia, mas eles não encontraram ninguém. Eles continuaram mergulhando e sentiu que havia um bolsão de ar. Então eles saíram, mergulhadores experientes saíram e sentiram o cheiro, um cheiro diferente. E quando focaram a lanterna, viu o rosto de um garoto e perguntou, quantos estão aí? E disseram 13. E os mergulhadores voltaram dizendo, os 13 estão com vida. E começou uma saga para salvar aqueles meninos, tentaram bombear a água, enfim, fizeram uma série de atividades, até que 1 semana depois de ter sido encontrados, a televisão do mundo inteiro noticiou: os garotos do time, os javalis selvagens, estão sendo trazidos novamente da escuridão para a luz. Que alegria tomou conta de todos! Meus queridos, quanto custa salvar uma vida? Existiria, porventura, alegria maior do que salvar uma vida? Saibam, meus queridos irmãos, Jesus entrou na nossa história para resgatar gente que estava submersa, gente como você, que estava submersa sobre toneladas de escombros do pecado. Ele entrou nas cavernas mais escuras desse planeta para alcançar gente corrompida, degradada pelas drogas, pela imoralidade, pelo álcool, pela mentira, por tantos tipos de pecados, para colocar no lugar de honra, de salvação que só Deus pode dar. E que resposta nós podemos dar ao nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na nossa vida? Quanta gente como você se perderá. Aqueles meninos na Tailândia morreriam em mais alguns dias se ninguém tivesse se importado por eles. Quanta gente como nós perderá a vida eterna se ninguém se importar com eles? Meus amados irmãos, vamos à palavra. Romanos, capítulo de número 10. A partir do versículo 9. O texto diz assim: se com a tua boca, ou se com a boca, você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, uma vez que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus queridos irmãos, eu escolhi como título para a mensagem desta manhã a seguinte frase: uma visão de tirar o fôlego. Aqueles mergulhadores lá na Tailândia que encontraram os meninos, quando avistaram o rosto daquelas crianças na escuridão de uma caverna, eles quase que ficaram sem fôlego por encontrar o objeto da sua busca. E a palavra diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Na versão da Bíblia, a mensagem, esse texto foi escrito desta forma: é por isso que a Escritura exclama: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as maravilhas de Deus. Queridos, este é o sonho de Deus, esta é a visão que Deus quer da Igreja Central de Florianópolis. Uma visão de tirar o fôlego, pessoas preocupadas com a salvação dos moradores de rua, com a salvação dos traficantes, com a salvação das prostitutas e prostitutos, com a salvação dos intelectuais, dos empresários, enfim, de todos, porque Deus não faz distinção entre gregos e judeus, entre ricos e pobres, enfim, Deus ama a todos, e todos são alvos da salvação. Mas como as pessoas poderão ser salvas se não houver quem as ensine, quem compartilhe com elas a palavra? Nós estivemos em oração durante 10 dias, mas além de orar, Deus espera da igreja também interesse e amor pela salvação das pessoas, porque Deus ama e nós devemos também amar. O caminho para a salvação está aberto e Deus precisa de pessoas que tornem esta mensagem conhecida a todos os seres humanos. Jesus disse assim: o evangelho será pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as nações. Na mensagem do Apocalipse, última mensagem a ser dada a esse planeta, antes da volta de Jesus, lá é dito assim: um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para ser pregado em toda nação, toda pessoa, tribo, língua e povo. Ninguém pode ser passado por alto. A mensagem da pregação do evangelho deve chegar a todas as pessoas, porque Deus ama a todos e deseja a salvação de todos. Meus amados irmãos, há uma necessidade de todos ouvirem o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Ninguém poderá ser salvo sem aceitar Jesus. Nós temos estudado sobre o livre-arbítrio na lição da escola sabatina. Uma pessoa não pode ser salva se ela não escolher aceitar. Mas como ela fará uma escolha se ela não conhecer? A igreja foi colocada aqui, não meramente para se reunir e louvar a Deus, mas fazemos isso para ser capacitados pelo céu, para sairmos para dar testemunho de Jesus Cristo. E se a igreja falhar nisso, não há razão para ela existir. Nós não somos um clube social, nós somos uma agência missionária, uma agência evangelizadora. Não é a política que vai resolver os problemas do mundo, não é o novo governo dos Estados Unidos ou o novo governo do Brasil que deverá acontecer em algum momento breve. Não há resposta humana para os dilemas desse planeta. Nós não somos pregadores do caos, mas a resposta para este mundo é a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança, irmãos. Se o mundo tivesse esperança, com o aumento da tecnologia, da ciência e tanto conhecimento que o mundo tem, o mundo está piorando cada dia que passa. Você é testemunha disso. Então, Deus espera da igreja que seja uma agência poderosa para anunciar às pessoas que breve Jesus voltará. O mundo precisa conhecer esta mensagem. Agora, como as pessoas irão crer se não conhecerem?
Há um texto que os irmãos conhecem. No profeta Ezequiel, Deus diz assim: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. É desejo de Deus que as pessoas conheçam e façam a sua escolha. A maioria dos seres humanos vão se perder porque escolheram um estilo de vida diferente do programa que Deus tem para a vida humana, mas todos precisam fazer essa escolha com base no conhecimento. Por isso Jesus disse, o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. E a palavra diz, irmãos, quem deve pregar o evangelho? Segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 3, verso 9, lá diz assim: vós sois, eu vou mencionar em função do tempo, o texto diz assim: Deus é paciente, capítulo 3, verso 9, desculpe, lá diz assim: Deus é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Mas para você escolher, precisou que alguém lhe comunicasse. E há uma necessidade, irmãos, imperativa hoje no mundo de conhecer mais do Evangelho. Para as pessoas crerem, precisa conhecer. E ninguém crê, ninguém acredita, ninguém confia em quem não conhece. A palavra de Deus diz: como crerão se não houver quem pregue? O mundo precisa conhecer o que você conhece. Há uma história de um garoto. Ele era órfão de mãe, e era um garoto em idade escolar, nos anos iniciais, mas já tinha conhecimento escolar para ler. E ele ganhou um livro da escola, e ele estava lendo o livro com a luz acesa, e o pai lá do seu quarto ouvia gargalhadas, e a frase: ah, se ele soubesse o que eu sei. E curioso, o pai foi perguntar para o filho: filho, o que houve? Ele disse: pai, eu ganhei esse livro na escola e conta a história de um bandido que se dá bem em tudo que ele faz. E eu fiquei curioso, eu fui ler o final, e no final ele se dá mal, porque ele é preso. Só que ele não sabe, porque eu li o final da história. Ah, se ele soubesse o que eu sei. Meus queridos, se as pessoas aí fora soubessem o que você sabe da palavra de Deus, elas viveriam do jeito que vivem? Como elas irão conhecer se ninguém lhes informar? Deus colocou você no condomínio que você mora, na rua que você mora, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, no curso que você faz, para testemunhar de Jesus, para ajudar as pessoas a conhecerem o que elas ainda não conhecem, que vai fazer diferença na vida. E se você não existisse mais hoje, há um ditado aí que diz que morrer equivale a bater as botas ou abotoar o paletó. Se você batesse as botas hoje ou abotoasse o paletó, você faria falta para alguém além do seu pai e da sua mãe? E no que diz respeito à eternidade salva em Jesus Cristo, que diferença você tem feito na vida de alguém? Meus queridos, Deus conta com a igreja. Esta obra não foi confiada a anjos, mas a seres humanos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Nos textos escritos por Ellen White, que nós acreditamos ter sido alguém que Deus usou para ajudar a igreja a entender a vontade de Deus com maior amplitude, nos leva a ter uma compreensão mais clara da Bíblia. Ela diz assim: em todo o mundo existem homens e mulheres olhando atentamente para o céu e indagando: meu Deus, qual é o sentido da vida? Há homens e mulheres sinceros indagando uma resposta. Muitos estão buscando resposta onde não existe. E a mesma escritora disse também: não devemos esperar que as pessoas venham a nós. Precisamos procurá-las onde elas estão. Como elas irão crer se não houver quem pregue? Eu faço uma pergunta: onde é que você que é adventista do sétimo dia, quantos aqui não nasceram adventista do sétimo dia? Levante a mão por bondade, bem rápido. Muito obrigado, lá em cima também. Eu pergunto a você: se alguém não tivesse ido a você, à sua casa, para compartilhar o conhecimento da Bíblia, onde você estaria hoje? Na minha família há muitos fabricantes de cachaça. Não fosse o evangelho, eu tenho muitos parentes pinguço.
bebum, muitos mesmos, e não fosse alguém ter ido à casa do meu avô oferecer um livro. Anísio Chagas, que muitos aqui conheceram, foi o primeiro adventista na minha família, através de um livro que ele comprou de alguém lá pelo ano 1930 e alguma coisa. Em final dos anos 30, início dos anos 40 do século passado. E a vida de quanta gente mudou por aquele ato. Se alguém não tivesse ido à casa do meu avô, provavelmente eu seria mais um fabricante de cachaça da minha família. Um vendedor de cachaça e um consumidor de cachaça. Onde é que você estaria se alguém não tivesse levado o evangelho a você? Agora pense, queridos, você que nasceu adventista, se alguém não tivesse ido à casa de sua família, onde você estaria? Nós precisamos ter o mesmo interesse pelo bem-estar eterno dos nossos vizinhos, nossos semelhantes, não importa onde, enfim, a condição deles é parte de nossa missão. Deus quer contar com você. As pessoas precisam conhecer mais do amor de Deus. O maior desejo de um salvo é salvar outro. E há um texto que eu gostaria de lembrar você. Eu separei aqui um texto que diz o seguinte: tão certo como há um lugar para você no céu. Vou ler na íntegra, diz assim, olha: tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestiais, existe um lugar designado por Deus aqui na terra, onde devemos trabalhar pela sua causa. E o trabalho aqui é compartilhar o evangelho. Há um lugar que Deus preparou para você no céu, mas há um lugar preparado também aqui para você cumprir a missão de Deus. Como você tem feito isso, meu irmão, minha irmã? O texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 10 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas notícias. E o texto da tradução, ou da versão da Bíblia na linguagem ou da mensagem, nós já mencionamos ontem, diz: é por isso que diz a Escritura, uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Meus queridos, em seu sentido original, esse texto era aplicado ao povo judeu que estava no cativeiro da Babilônia. E Deus dizia, através do profeta Isaías, esse texto é uma citação do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo. Quão formosos são os pés daqueles que trazem boas notícias para uma pessoa que está no cativeiro. Mas em sentido mais amplo, Deus está dizendo quão formosos, quão belos são aqueles que levam boas notícias aos escravos do pecado. Este mundo inteiro jaz sob escravidão do pecado, precisa de libertação que só o Evangelho pode trazer. E Deus espera contar com você para que esta obra se faça. Sim, meus amados irmãos, como as pessoas irão crer se não houver quem pregue? Os pés formosos aqui é um símbolo de um mensageiro, uma pessoa por completo. Deus é a esperança para este mundo e Ele espera contar com você. Em comparação com o valor de uma vida, todas as riquezas deste mundo não valem nada. O mundo todo não tem nenhum valor para alguém que não tem vida. Que diferença faz? O homem mais rico do planeta hoje disse que é Elon Musk, uma fortuna aproximada de 400 bilhões de dólares. É um dinheiro considerável. 4 dias depois de um homem com essa fortuna, depois de perder a vida, e um mendigo, que diferença faz entre os dois? Que diferença há entre os dois, do ponto de vista de... nenhum, ninguém quer ficar perto. 4 dias depois de perder a vida em uma situação natural. Nada tem valor neste mundo se não tiver vida.
Meus queridos, e vida que nós estamos falando aqui, não é essa vida cheia de problemas, mas é a nossa expectativa de vida eterna. Esse é o nosso destino, essa é a razão de nossa existência, esse é o porquê a igreja existe. O maior desejo de um salvo deve ser o de salvar outros. Durante esta semana, em nossa jornada de oração, quantos fizeram ou participaram de alguma forma dos 10 dias de oração? Levante a mão, por gentileza. Um número considerável aqui da igreja. Não tem problema se você não fez, você fazer depois. Aqui a saída, ainda há algumas revistas que foram a base, o texto das nossas reflexões. Você pode levar e dedicar momentos à oração. E nós fomos motivados a orar por 5 pessoas. Alguém fez isso, orou por alguém durante essa semana. Meus queridos, a oração, a palavra oração, o vocábulo oração, em si, ele já pressupõe, não pressupõe inércia, pressupõe ação. Além de orar por essas pessoas, Deus quer que nós façamos algo a mais. Hoje é o dia em que toda a América do Sul, a Igreja Adventista está promovendo o envolvimento mais expressivo da igreja na missão. E nós queremos, nesta manhã, dar a oportunidade à nossa igreja, aqui em Florianópolis, a Igreja Central de Florianópolis, de você também, meu querido irmão, minha irmã, jovens, crianças, vocês participarem desta obra de testemunhar de Jesus, de ajudar a espalhar as boas novas. Como eu posso fazer isso? Eu não vou ter tempo aqui de contar a história toda, mas eu quero dar uma informação. No ano 2015, um professor me chamou a atenção, não só minha, mas da classe que eu participava, da necessidade de nós termos contatos com pessoas que não são da igreja também. Interessar pela salvação deles nas redes sociais. E a partir dali eu comecei a usar o WhatsApp para muita coisa que eu já usava, mas uma mais sublime, compartilhar estudos da Bíblia. E eu tenho feito isso até hoje. Pessoas para quem eu não tenho condições de dar um estudo bíblico presencial, eu envio pelo WhatsApp. Em Curitiba, eu morava até poucos dias em Curitiba, eu estava enviando estudo bíblico pelo WhatsApp para 80 pessoas. Desse total, já tenho notícia de alguns que tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Há uma promessa que diz a palavra de Deus, não volta vazia. O meu tio, pastor Anísio, que alguns aqui conheceram, eu citei essa frase numa das lives dessa semana, ele tinha uma frase, dizia assim, se houver interesse, haverá interessados. Se você tiver interesse na salvação de alguém, você vai encontrar pessoas interessadas em receber a palavra de Deus. Eu já fiz teste disso. Raramente você encontra alguém que diz, eu não me interesso por isso. Raramente. A maioria diz, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Meus irmãos, este mundo não é mais o lugar para nós sonharmos com o futuro aqui. Cada dia que passa as coisas ficam piores. Mas o evangelho precisa ser pregado para depois vir o fim. Esse é um sinal. O evangelho será pregado e em testemunha a todas as nações. Depois disso virá o fim. Você pode ajudar no preparo desse mundo para a volta de Cristo, fazendo a sua parte. E a igreja preparou um material. Eu quero que você receba esse material. Antes de conclamar aí nossos colaboradores que vão nos ajudar, deixe-me dizer a você o que é o material. Você receberá esse cartãozinho, dia D do estudo bíblico. Aqui tem o espaço para você colocar o nome de 5 pessoas. Esse é um compromisso, querido, que eu gostaria que você fizesse com Deus. Uma resposta sua a Deus. Tudo bem? Coloque-se nas mãos de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me use, ou faça uso de mim durante este ano, para eu abençoar a vida de alguém de alguma forma, ajudando-a a conhecer a Bíblia. Se você não tem habilidade em dar estudo bíblico, você pode usar o WhatsApp. Se ainda isso não é suficiente, o pastor Arilton, que a maioria aqui conhece,
fui apresentador da TV Novo Tempo, trabalho conosco hoje aqui na nossa associação. Na próxima terça-feira ele estará começando uma classe bíblica online. É só compartilhar o link com seus amigos e divulgar para que eles participem. Quanta facilidade há! Então você receberá esse folder, aqui você receberá também este que é adesivo para você colar na sua Bíblia, na lição da escola sabatina, para você lembrar sempre quem são as pessoas. Esse aqui tem mais uns elementos, uns tópicos para você analisar e se comprometer também com Deus. E esses dois outros aqui são orientações de como você usar estratégias diferentes para chegar às pessoas. E como eu posso saber qual é a minha maior afinidade com a obra de Deus? Então, nesse momento, eu quero que você que em resposta à palavra de Deus, sente, eu posso ser um agente nas mãos de Deus, como foram aqueles mergulhadores que mergulharam embaixo de toneladas de água, para alcançar 13 vidas que morreriam se alguém não se importasse com eles. Queridos, nós estamos falando no caso deles de alguém que preocupa com a vida física, biológica, mas aqui nós estamos falando de vida eterna. O destino eterno de alguém pode mudar se você se colocar nas mãos de Deus para fazer isso. Quem, nesta manhã, dos nossos irmãos aqui presentes, e dos que estão também nos assistindo aí pelo YouTube, quer dizer, Senhor, eu quero colocar-me nas suas mãos para o Senhor usar-me. Eu quero ser um mensageiro seu nesta época. Quem quer fazer isso, por favor? Levante a mão. Eu vou pedir, além de levantar a mão, você que levantou a mão, fique em pé. Por gentileza, fique em pé. Diante de Deus, dizer, Senhor, eu quero colocar-me nas suas mãos para o Senhor usar-me nesta obra. Eu vou pedir nossos colaboradores que entreguem para você esse material. Nós já explicamos aqui. Você vai estar recebendo, você vai colocar o nome das pessoas, como nós já dissemos, aí estão as orientações. Esses estudos bíblicos pelo WhatsApp, nós iremos compartilhar nos grupos da igreja para você usá-los se quiser. E nós também temos, irmãos, aqui os domingos especiais. Você pode convidar seus amigos para virem à igreja aos domingos. Será um momento de impacto com o estudo da palavra de Deus. Então vamos aí agir bem rápido, quem sabe mais pessoas aqui ajudando a entregar, para ser mais ágil ainda. E nós estaremos em seguida cantando. Permaneça em pé, porque nós vamos, na sequência, concluir a nossa adoração e teremos um recado para toda a igreja que deverá permanecer por um momento. À medida que você receber, pode ir sentando, não tem problema, depois nos levantamos novamente. E está chegando a você aí o material para que você participe desta obra importante nestes dias. Meus queridos, deixe-me falar ao seu coração. Deus quer usar você para fazer diferença na vida de alguém. Sabe que quando Jesus nos apresentou a mensagem, ele disse assim, vós sois as minhas testemunhas. Ele não disse, vocês são os meus advogados, mas são as minhas testemunhas. Uma testemunha tem muito mais poder no caso de uma causa do que um advogado, quando ela diz, eu estou apresentando, vocês não receberam ainda. Já receberam? Ok. Podem sentar, nós ficamos em pé, já eu chamo para vocês para ficarmos em pé na sequência. Então, meus amados, Deus chama você, muito obrigado por você se dispor, o pessoal da galeria está recebendo também. E agora é o momento que eu quero pedir que você que acabou de receber esse material, levante-o, sentado ainda, só erga a mão aqui, eu recebi, levante o material, levante os folders todos aí, por gentileza. Nós queremos fazer esse registro aqui, o momento em que nós estamos nos colocando nas mãos de Deus para Ele nos usar em busca da salvação, de tornar conhecido o Evangelho a alguém. Muito obrigado, pessoal que está nos ajudando. E agora, meus queridos, nós vamos em resposta ao Senhor dizer, ó Deus, eu quero ser o seu mensageiro neste ano de 2025. Pode ser o nosso último ano nesta terra, mas o mundo precisa conhecer o que nós conhecemos, e o Evangelho é a resposta para esse mundo. O Ministério de Louvor vai nos ajudar, e nós vamos então ficar em pé, para
Esta é a nossa resposta à tua palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Nós temos consciência que as coisas nesse mundo não irão melhorar com a intervenção humana. Mas o Senhor nos diz que o Senhor, que ama a todos, tem um plano para pôr fim ao pecado e para devolver a alegria, a felicidade para a qual o Senhor criou o ser humano. E a felicidade e a alegria que foi afetadas gravemente com o advento do pecado. O mundo precisa conhecer essa mensagem. E nós cantamos, ó Deus, dizendo: eu quero ser um mensageiro do Senhor, para anunciar ao mundo que Jesus vai voltar, para ajudar as pessoas a conhecerem a mensagem da esperança e da salvação. Ó Pai amado, coloca o teu amor em nosso coração, para que tenhamos interesse em compartilhar o Evangelho com todas as pessoas e ajudando aquelas pessoas sinceras que estão em busca do conhecimento da mensagem da salvação a encontrar em Jesus a resposta para as suas vidas. Toma-nos em suas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se, por favor.